Salve, meus nobres, uma boa noite, um péssimo Vasco, mais um pós-jogo melancólico, vergonhoso, depois de mais uma goleada sofrida hoje contra o poderoso Red Bull Bragantino. Eu vou repetir, goleada para o Red Bull Bragantino. O Vasco da Gama perde de 4-1 para este poderoso time, que eu repetirei o nome para vocês terem a certeza de que o Vasco foi goleado para o Red Bull Bragantino. O Vasco termina, se não me engano, na 15ª posição, podendo ser ultrapassado pelo Fortaleza, na boca do rebaixamento com 32 pontos. O Bahia venceu, Coritiba venceu, e assim está se aproximando mais uma passagem vergonhosa da história do Vasco da Gama. Venha comigo para saber sobre os detalhes de mais um vexame deste time do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, clube de regata Vasco da Gama, enfrentou o poderoso Red Bull Bragantino em Bragança, em Paulista, às 9h30 ontem, com o jogo do passado na TV, ainda foi isso, uma vergonha em rede nacional. Forçado, tendo que ganhar, porque o Coritiba empatou, estava ganhando até os poucos minutos do Fluminense. O Bahia ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense. Enfim, e o Vasco tendo que escapar desta posição vergonhosa, que é do rebaixamento com apenas 32 pontos. O senhor Vanderlei Luxemburgo entra com o time um pouco modificado, tendo em vista que ele não contava com o Henrique expulso, Bruno Gomes suspenso e o Martim Benítez. De novo, meus amigos, de novo, Martim Benítez não joga no Vasco da Gama. Ficou no Rio de Janeiro aprimorando sua condição física com o preparador físico Antônio de Melo. Realmente, agora, eu sempre defendi a compra do Benítez, mas agora eu já estou me colocando em dúvida. Como é que se contrata um jogador que joga um jogo sim e um jogo não, sempre aprimorando? Ou ele tem alguma deficiência crônica física, porque não o permite jogar com toda intensidade, porque ele ficou um mês parado, jogou meio tempo, meia partida, jogou um tempo inteiro só contra o poderoso Coritiba, não fez nada. E mesmo assim não consegue jogar de novo. Vamos ver se agora, no final de semana, ele joga. Porque não dá. Vamos lá. Qual foi o time titular do Vasco da Gama? Fernando Miguel, Léo Matos, Wesley, Leandro Castan, Neto Borges. Ele preferiu botar o lateral de ofício no lugar do Henrique. Aí entrou com o meio de campo Andrei, Juninho, Léo Gil e Caio Lopes. Ele preferiu entrar com o Andrei no lugar do Bruno Gomes. Aí ele sacou, provavelmente, o Thiago Pikachu para botar o Caio Lopes. No ataque, Thales Magno e o Cano. No começo eu já olhei, que time frouxo, que meio de campo frouxo, sem marcação, sem intensidade. Essa foi a minha opinião quando eu li esse meio de campo. Nenhum ali tem uma marcação intensa. Seria um jogo sem uma marcação pesada contra um time que tem um bom toque de bola, arrumadinho, com jogadores velozes. Claudinho, Arthur e Ítalo. Eles acabaram com o jogo. Acabaram com o Vasco da Gama, só esses três. Só o Claudinho, na verdade, já acabava com o jogo. Já se mostrava, com os 5 minutos, já teve o Bragantino já teve 2 chances. O jogo inteiro, para fazer o gol. O Vasco foi dar o primeiro chute de longe, Thales, de longe, aos 6 minutos. Aos 9 minutos, mais um bom lance pro Bragantino, só que teve um choque de cabeça lá com o Erley. A marcação muito frouxa no meio de campo. Juninho perdido. Temos que falar sobre o Juninho. Eu acho que agora ele saiu queimado. Porque ao 15º já saiu o gol do Bragantino do lado onde o Juninho estava, completamente perdido na marcação. Ainda falam que ele é volante. Mas o menino vai subir. Mas, meu Deus, esses meninos do Vasco estão cortando. Ou o treinamento dele da base, eles sobem sem qualquer visão tática de jogo. Juninho, Vinícius, o Lucas Santos, Thiago Reis, isso aqui é o que está me vindo na memória.
Eles não têm visão de jogo. Eles entram num time profissional completamente perdido. E aos 15 minutos sai um gol do Bragantino, mas numa facilidade. Numa facilidade. Tranquilo, aos 22 poderia ter aumentado numa bela finalização do jogador do Bragantino, mas numa facilidade incrível. O time completamente perdido. Aos 30 minutos, o Vanderlei viu que fez errado, tira o Juninho. Cara, é o craque. Teve tanta dificuldade para renovar com esse cara. Pelo amor de Deus. Acho que isso está subindo muito na cabeça desses jovens. Aí colocou o Iago Pikachu para voltar a fazer o que eles têm treinado, que bota o Andrei como primeiro volante ali, acho que para fazer, ou deixou o Caio Lopes, na verdade, para fazer aquele primeiro volante, e botou o Iago Pikachu fazendo lá na frente. Enfim, não adiantou. Você esperar que isso mude alguma coisa, não dá. Aos 36 minutos, de novo, uma linha de passe na frente ali da zaga do Vasco, com um belo chute, o Fernando Miguel salvou. O Bragantino não fez nenhum esforço. No primeiro tempo, terminou 1-0. Nenhum esforço. No segundo tempo, o Vanderlei muda, entra o Carlinhos no lugar do Caio Lopes e o Vinícius no lugar do Thales Magno. Ou o Thales Magno estava jogando muito ruim, muito mal nos treinos também, porque, de novo, o Vanderlei sempre falou que tem que dar oportunidade para o jovem, mas não está deixando o Thales Magno jogar, porque para botar Vinícius, prefiro o Thales Magno. De novo, no último jogo, contra o Curitiba, ele tirou o Thales Magno, é o único cara que poderia arrancar uma expulsão do Curitiba. Tá alguma coisa aí, tá alguma coisa. E assim, não porque o Thales Magno tá um grande jogador, mas eu acho que é o melhor daqueles todos lá, realmente. Nada demais. Aos 7 minutos, o Claudinho joga no meio, para uma boa defesa de novo do Fernando Miguel. Aí o Claudinho faz o segundo gol. O Peck consegue diminuir a jogada. Não, mas não. Assim, o Bragantino chega ao segundo gol muito fácil. Você não vê ele suando. O Vasco não consegue fazer uma pressão. Não teve uma grande chance do Cano novamente. Eu, se fosse o Cano, na boa, pedi as contas. Porra, não dá, me enganaram. Não dá. Que tipo foi esse que colocaram Cano? Coitado do Germancano. Não consegue fazer um gol porque não consegue tocar uma vez na bola para ele fazer gol. É incrível. Aí o Andrei, de novo, as mesmas jogadas. A gente peca nos mesmos erros. Ele erra a saída de bola, perde a bola. Ninguém chega perto do cara também para receber a bola. Desesperado, ele perde a bola para um, perde a bola para o outro. Aí sobram 3, aí também dá azar, bate no Erle e entra. Fernando Miguel de novo não pulou na bola, que falta de reflexo. Aí lá no final o Vasco ainda não consegue. Pô, teve um lance, o Gabriel Peck foi cruzar uma bola, a bola bateu na trave, mas você vê no replay que ele sequer olha para a área, ele não sabe para onde está cruzando, ele quase que faz um golaço, mas ele não tem a menor ideia para onde ele está cruzando. Esse é o nosso cruzador. Neto Borges não consegue fazer um cruzamento alto. Léo Gil, que jogador enganoso. Que engano esse cara. Ele é o homem da bola parada, não consegue bater uma bola alta. Que jogador fraco fisicamente, não é possível. Ele não consegue levantar uma bola. Meu Deus, Neto Borges não consegue fazer um cruzamento alto. Gabriel Peck foi cruzar. Aí teve uma bola que ele acertou, Gabriel Peck. Aí o Vinícius dá um passe. Que jogador inoperante o Vinícius. Com todo respeito, são jovens, mas ele já tem que subir na base com alguma coisa para mostrar e não estou mostrando. Tem que perguntar se realmente essa base é forte do Vasco da Gama, porque não é possível. Tudo bem, eles não entram como solução, não pode, estão queimando os jogadores, tem que entrar no time organizado. Mas pelo menos mostrar alguma coisa. Eles tinham o Vinícius até hoje, para mim, não mostrou nada. Não mostrou uma visão de bola, uma visão técnica. Ele pode ser um bom jogador? Pode, mas tem que voltar para o sub-20. Não dá para botar Vinícius, desculpa. O Gabriel Peck ele ainda foi um pouco mais avançado, mas tem que melhorar muito. O Caio Lopes, para mim, foi muito tímido. Primeiro jogo, beleza. O Juninho tem que segurar. Que marra é desse jogador do Juninho? Sabe, a gente perdeu o gol por causa disso. Aí 4-1 contra o Red Bull Bragantino. Não podemos aceitar mais isso. E todo vídeo, todo pós-jogo, a gente fala sempre a mesma coisa. Não podemos mais aceitar. A torcida está muito passiva. O que você quer? Aqui a torcida invada, São Januário invade. A torcida votou. Estou colocando outro presidente.
Pô, vai lá então, é quebrar. Para mim, tem um nome isso, tem um nome. Se chama senhor Alexandre Campelo. Saída melancólica. Cadê os salários atrasados? Os salários tão atrasados. Bancou uma banca, né? Não estou pagando todos os salários. Não tá deixando todos os salários que ele recebeu da gestão anterior, tá deixando tudo em aberto. Meu Deus, se gaba por ter um CT. CT que pagou foi a torcida. No mínimo, eles fizeram uma organização lá mínima. Se gaba porque agora inaugurou o CT de Duque de Caxias. Também é o mínimo que podia fazer. E com certeza está inaugurado, só para constar na placa de inauguração, o senhor Alexandre Campelo. Porque não deve ter nenhuma infraestrutura lá. Eu posso estar errado, eu não fui lá, mas eu já estou imaginando isso. Então que é administração pífia. E esse cara ainda vai estar na administração futura. Porque ele está ajeitando tudo para que esse novo presidente está ali alinhado com a decisão jurídica. Ele vai estar próximo e é isso que a gente vai ver. Não pode. O Alexandre Campelo não pode. Não vou falar que não pode pisar mais no Vasco, mas não pode participar de mais qualquer gestão no Vasco da Gama. Abriu o clube para transparência contábil. Porra, isso é o mínimo. É que a gente fala, o Vasco está se acostumando com o mínimo. Nem o mínimo a gente está tendo, que é pelo menos se manter numa primeira divisão num campeonato horroroso como esse. Um dos piores campeonatos que tem. O time rebaixado deve ser rebaixado com o menor ponto. O time que for campeão deve ser campeão com o menor ponto possível. E o Vasco está correndo para ser rebaixado. Ele só não está pior porque esse ano está muito ruim. E tem times que estão fazendo de tudo para serem rebaixados também. Mas o Vasco vai conseguir. Eu não consigo ver o Vasco ganhando 4 jogos nessa... Eu acho que faltam 8 jogos agora. Não consigo ver. Desculpem, não consigo ver. Não quero que caia. Vou torcer muito para que não isso, mas eu não consigo ver o Vasco ganhando os 4 jogos dos 8 que restam. Enfim, meus amigos, não tenho o que falar porque tudo já foi dito em vídeos anteriores. Infelizmente aqui, ó, fecho meu caderninho de anotação para o Vasco da Gama. Nesse jogo, vamos para o próximo jogo desesperado novamente. Começar a cobrar do Vanderlei, que muito falou, também muito bancou e está cometendo uns erros infantis. Parece que não viu os jogos anteriores do Vasco. Vanderlei Luxemburgo, me desculpe, chegou com muita banca, mas você não viu os jogos anteriores do Vasco. Você está cometendo os mesmos erros. Colocando gente que não rende, mantendo gente que não rende. Eu sei que o time não é bom, não tem jogador, mas está cometendo. A gente tem que revolucionar esse Vasco. Pelo menos faltam 8 jogos, rezando para que essa temporada acabe. Um abraço, meus amigos. Vamos até sexta-feira, que eu vou analisar essa nova demanda movida pelos sócios e, porventura, novidades aí quanto à data da posse dessa nova diretoria aí, tá bom? Um abraço, meus amigos. Deem seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam aí no canal. Um abraço.